Olá! Depois de nós termos feito uma breve introdução a respeito da segunda sessão dessa parte do catecismo que trata dos 10 mandamentos, agora nós vamos efetivamente entrar no capítulo 1, que vai discorrer sobre os 3 primeiros, que naquele resumo que nós já vimos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e dias santos de guarda, que é um resumo desses 3 primeiros mandamentos, mas só que aqui nós vamos ver detalhadamente, comentar, nas suas frases completas, como a gente vê lá no livro do Êxodo. Então hoje nós já vamos iniciar o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e já fazendo o artigo 1º, aqui o item 1º do artigo 1º, indo até o parágrafo 2094. É muito interessante, nós vamos ver aí coisas importantes para a gente não cair também em erros, e aprender realmente a amar a Deus, que é o sumo amor, o sumo bem. Então nós temos aqui, logo de início desse artigo 1º, o mandamento na sua fórmula completa, conforme a gente vê no livro do Êxodo, lá no capítulo 20. Então eu convido você para ler comigo. Vamos lá. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhes prestarás culto. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. E aí já é no livro de Mateus, conforme Jesus vai também fazer um resumo desses mandamentos, no seu ensinamento. Mas veja, nós já chamamos a atenção aqui nesse ponto, essa questão de imagens. É nesse assunto aqui do primeiro mandamento que nós vamos explicar, de acordo com o magistério da igreja, de acordo com as Sagradas Escrituras, o que essas imagens, a que essas imagens se referem, não é? Então, já no parágrafo 2083, a gente continua vendo, depois de ter visto a redação completa que o Êxodo nos dá do primeiro mandamento, os detalhes. Continue lendo comigo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus com estas palavras: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Estas palavras são um eco imediato do apelo solene: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6. Deus amou primeiro. O amor do Deus único é lembrado na primeira das 10 palavras. Em seguida, os mandamentos, está faltando um S aqui, os mandamentos explicitam a resposta de amor que o homem é chamado a dar a seu Deus. De modo que toda aquela redação que nós vimos no slide anterior, que é como a gente encontra lá no capítulo 20 de Êxodo, Jesus e Mateus aqui já nos mostrou no capítulo 4 e agora também no capítulo 22, o resumo que Jesus faz de todas essas palavras, ou seja, é para nós amarmos a Deus de todo o coração. Coração nas Sagradas Escrituras é uma expressão que significa em toda a sua essência, em toda a essência do ser humano, de toda a alma, que é um complemento dessa essência que nós somos matéria e espírito, nós somos vivificados pelo Espírito Santo, de todo o teu entendimento, ou seja, cerebral,
de tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você é. Então o amor de Deus tem que ser total, radical. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele, antes da gente existir, Deus já ama o ser humano. Ele conhece, como a gente vê lá no Salmo 138, antes de nós sermos formados nas entranhas, Deus já nos conhecia. Então, a gente vem, da mente de Deus. Por isso que muitas vezes quando se morre, fala, voltou para a casa do Pai, porque a nossa origem é em Deus. Então, logo na primeira das 10 palavras, ou seja, do decálogo, o primeiro mandamento, já se refere ao amor que nós devemos prestar a Deus. Isso é até uma fórmula de gratidão do ser humano, amar um Deus tão bondoso como é o nosso único Senhor. Continuemos. Leia aí. Adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. Deus se faz conhecer recordando sua ação toda poderosa, benigna e libertadora, na história daquele a quem se dirige. Cuida para não esquecer o Senhor que te tirou do Egito, casa da escravidão. A primeira palavra contém o primeiro mandamento da lei. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele servirás. Não seguirás outros deuses. O primeiro apelo e a exigência justa de Deus é que o homem o acolha e o adore. O Deus único e verdadeiro revela sua glória primeiro a Israel. A revelação da vocação e da verdade do homem está ligada à revelação de Deus. O homem tem a vocação de manifestar Deus, agindo em conformidade com sua criação, à imagem de Deus. Jamais haverá outro Deus, ó Trifão, nem houve outro desde sempre, além daquele que fez e ordenou o universo. Nós não pensamos que nosso Deus seja diferente do vosso. É Ele o mesmo que fez vossos pais saírem do Egito com sua mão poderosa e seu braço estendido. Não colocamos as nossas esperanças em algum outro Deus, pois outro não existe, mas no mesmo Deus que vós, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Essa citação aqui é de São Justino, se dirigindo a um judeu intitulado Trifão. Ou seja, São Justino procura mostrar que o Deus dos cristãos é o mesmo Deus dos judeus. Nós somos o povo que continua a história do povo de Deus desde Abraão, Isaque e Jacó. É São Justino essa citação aqui. Mas, lembrando que toda essa história da salvação, que começou lá atrás, há milênios, já é Deus buscando o seu povo. Só que a gente precisa lembrar que antigamente os povos tinham vários ídolos, eles adoravam várias divindades. Ainda hoje tem nações assim, que tem uma multidão de ídolos e divindades. Mas, naquele contexto da história antiga, Deus se revela pedindo ao povo: eu sou o único Senhor, não há outro Deus fora de mim, não há. Então, Deus pede que ele seja conhecido, amado e servido. Servido. Não é ter medo de Deus, é temor de Deus. Temerás, respeito a esse Deus que te tirou do Egito, dizendo ao povo de Israel: não precisa ter outros ídolos. Adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. Como servir a Deus? Não é o que nós estamos vendo, o que nós temos que fazer, e isso durante todo o catecismo a gente vai sempre pontuando,
os nossos atos de retribuição a esse amor de Deus. Continue, leia comigo. O primeiro preceito abrange a fé, a esperança e a caridade. Com efeito, quando se fala de Deus, fala-se de um ser constante, imutável, sempre o mesmo, fiel, perfeitamente justo. Daí decorre que nós devemos necessariamente aceitar suas palavras e ter nele fé e confiança plenas. Ele é todo-poderoso, clemente, infinitamente inclinado a fazer o bem. Quem poderia deixar de pôr nele todas as suas esperanças? E quem poderia deixar de amá-lo contemplando os tesouros de bondade e de ternura que ele derramou sobre nós? Daí esta fórmula que Deus emprega na Sagrada Escritura, quer no começo, quer no fim de seus preceitos. Eu sou o Senhor. Então aqui a gente já tem uma introdução sobre o que nós vamos ver nos próximos slides. O que a fé, a esperança e a caridade têm a ver com este primeiro mandamento. Então aqui já está explicando, nessa introdução, Deus é fiel. Deus cumpre o que Ele promete. E aqui tem vários atributos, né, que nós até já estudamos em vídeos anteriores. Apesar que a gente já aprendeu que é mais fácil dizer o que Deus não é do que o que Ele é, mas esses atributos nós já conhecemos, né? Ele é constante, é imutável, é sempre o mesmo. Então Ele é perfeitamente fiel, não falha conosco. Por que nós não vamos ter fé nesse Deus? Se Ele é tão bom, está sempre inclinado a fazer o bem, por que não depositar nele todas as nossas esperanças? E da mesma forma, retribuir esse amor, né? Fé, esperança e caridade. Deus é amor, Deus é caridade. Então nós vamos ver essas três virtudes que se referem a Deus, por isso elas são chamadas de teologais. A primeira, a fé, leia aí. Nossa vida moral encontra sua fonte na fé em Deus, que nos revela seu amor. São Paulo fala da obediência da fé como da primeira obrigação. Ele vê no desconhecimento de Deus o princípio e a explicação de todos os desvios morais. Nosso dever em relação a Deus consiste em crer nele e em dar testemunho dele. O primeiro mandamento nos manda alimentar e guardar com prudência e vigilância nossa fé e rejeitar tudo que se lhe opõe. Há diversas maneiras de pecar contra a fé. A dúvida voluntária sobre a fé negligencia ou recusa ter como verdadeiro o que Deus revelou e que a Igreja propõe para crer. A dúvida involuntária designa a hesitação em crer, a dificuldade de superar as objeções ligadas à fé, ou ainda a ansiedade suscitada pela obscuridade da fé. Se for deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito. Então, crer em Deus é o nosso dever. E é até uma ingratidão não amar e não crer em Deus. E aqui já explica que há infelizmente, vários modos de você pecar contra essa virtude teologal, que é a fé. Então, uma delas, a dúvida voluntária, você não quer crer. A pessoa não quer crer. Aí, recusa, rejeita, vira as costas para Deus, não o acha verdadeiro, não aceita o que a Igreja propõe com base na revelação, nas Sagradas Escrituras, na história. A pessoa voluntariamente ela é pertinaz, é teimosa na sua falta de fé. Essa é a dúvida voluntária. A involuntária
é quando a pessoa é hesitante, né? Ela fica sempre duvidando de Deus ou da igreja. Aparecem as objeções ligadas à fé e a pessoa sucumbe. Então, essa dúvida, se ela não for trabalhada para ser extirpada, ela acaba sendo cultivada. E essa dúvida continuamente cultivada, a pessoa não procura esse conhecimento, não procura a verdade, e a pessoa tem essa obrigação moral de procurar a verdade, mas se ela negligencia, ela se desleixa disso, né? Então ela pode chegar à cegueira do espírito. E isso é um risco enorme para a pessoa que chega nesse estado. E ainda mais umas informações aqui a respeito da falta de fé, chamada de incredulidade. Leia aí. A incredulidade é a negligência da verdade revelada, ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Chama-se apostasia, o repúdio total da fé cristã. Chama-se cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos. Então aqui nós temos mais 3 pecados contra a fé, complementando, né, o artigo anterior que nós vimos no último slide. O herege, o apóstata e o cismático. A heresia, quando a pessoa já batizada, cristã, recusa um dogma. Por exemplo, Jesus é Deus. Não, Jesus não é Deus. Essa pessoa se torna herege. Maria é mãe de Deus. Não. A pessoa não aceita que Maria seja mãe de Deus. Esse cristão já batizado se torna herege. Apóstata. Apostasia é a negação da fé cristã. É aquele que deixa deliberadamente a fé cristã. Muda de religião, né? Então, essa pessoa, ela apostatou. Ela é apóstata. E o cismático? Cismático é aquele que sai da comunhão eclesial. O cisma. Por exemplo, o sujeito não aceita o Papa. Ele não aceita o Papa, critica o Papa, xinga o Papa, ofende. Essa pessoa é cismática, saiu da comunhão eclesial. E não só com o Papa, com a própria igreja, com seus membros. Se a pessoa recusa o seu bispo, ou se torna um cismático, se afasta da comunhão eclesial. Então nós temos aqui 3 pecados contra a fé: a heresia, a apostasia e o cisma. Continuemos. Agora, a esperança. Nesse parágrafo, a gente vê que é falta de juízo não colocar todas as suas esperanças em Deus. É o único Senhor. Não existe outro. Leia aí. Quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino por suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dê a capacidade de corresponder a este amor e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus.
é também o temor de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. Então, a esperança de um dia chegar a morar com Deus é tudo o que Ele quer, é tudo o que a gente deve querer. Criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é amor, que a gente também seja amor. Isso é temor de Deus e não ter medo de Deus. Se Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele nos quer sempre juntos, como seus filhos amados, filhos queridos, para os quais Ele preparou toda uma eternidade de alegrias e bem-aventuranças. Então, é claro que a gente deve sempre esperar em Deus as suas bênçãos, a sua proteção. Colocar nele as esperanças e não nos seres humanos, nos prazeres, nas coisas terrenas, que não nos levam a nada. Então veja aqui que nós também temos problemas de pecados contra a esperança. Vamos ver. O primeiro mandamento visa também aos pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la, ou o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Há duas espécies de presunção. Ou o homem presume suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto, ou então presume a onipotência ou a misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão ou a glória sem mérito. Olha só os probleminhas que nós temos aqui, que a igreja nos alerta, para que não caiamos também nesses erros, nesses pecados. Primeiro caso, o desespero. A pessoa que diz assim, não tem mais jeito, eu estou condenado. Pelo que eu fiz, pelos meus pecados, Deus já me abandonou e eu não tenho mais salvação. A pessoa desesperada, achando que jamais poderá ser perdoada por Deus. E é um engano, gente, é um engano. É um engano porque Deus é infinitamente misericordioso. A pessoa pode sim obter a salvação. Ela precisa sair do erro, sempre vai ter uma forma dessa pessoa sair do seu pecado, se ela tiver essa disposição de sair do pecado e de pedir perdão pelos meios que nós conhecemos, que é o sacramento da reconciliação. Deus está sempre disposto a perdoar o pecador. É infinita a sua misericórdia. Enquanto perdura os dias do ser humano, ele tem condições sim de voltar a ser salvo por Deus, desde que ele queira. Então, o desespero é um erro. A esperança, como nós vimos, estamos vendo nesses artigos aqui, ela não pode ser sucumbida pelos obstáculos e problemas da vida. Não, sempre tem um jeito. A pessoa precisa procurar esse jeito. E aqui, nos pecados de presunção, nós temos dois casos. Primeiro, a pessoa se presume autossuficiente. Ela, por suas boas obras, ela vai comprando méritos e tesouros no céu. Ela vai pondo lá os seus tesouros de tantas boas obras que ela acha que faz. Ela se presume, Deus não vai me condenar porque eu sou uma pessoa boa. Isso é pecado de presunção. Não é assim. Os méritos, quem nos dá é Deus. É Deus quem nos dá o mérito. Esses méritos, nós já vimos isso em estudos anteriores aqui, em vídeos anteriores. A pessoa não se salva por si mesma. Esse é o primeiro
erro de uma pessoa, aquela que se presume autossuficiente, ela mesma se salva. Isso aí está deixando de lado a cruz de Cristo. E o outro pecado é a pessoa achar, Deus é bom, apesar dos meus pecados, apesar de eu ser assim, Deus me entende e Ele não vai me mandar para o inferno porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Então a pessoa presume que a onipotência e a misericórdia de Deus vão te salvar. E a pessoa mesmo, ela não se converte, ela não sai do pecado, ela não sai do erro. Então ela presume essa misericórdia de Deus que não existe, a não ser para aqueles que se convertem, pedem perdão e voltam ao discipulado de Jesus Cristo. Esses dois últimos parágrafos é sobre o amor. Deus é amor, nós também temos que ser amor. Essa virtude teologal da caridade. Leia comigo. A fé no amor de Deus envolve o apelo e a obrigação de responder à caridade divina por um amor sincero. O primeiro mandamento nos ordena que amemos a Deus acima de tudo e acima de todas as criaturas, por Ele mesmo e por causa dele. Pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus. A indiferença negligencia ou recusa a consideração da caridade divina, menospreza a iniciativa de Deus em nos amar e nega a sua força. A ingratidão omite ou se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar amor com amor. A tibieza é a hesitação ou a negligência em responder ao amor divino, podendo implicar a recusa de se entregar ao dinamismo da caridade. A assídia ou preguiça espiritual chega a recusar até a alegria que vem de Deus e a ter horror ao bem divino. O ódio a Deus vem do orgulho, opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega, e atreve-se a maldizê-lo, como aquele que proíbe os pecados e inflige as penas. Então, esses dois parágrafos aqui mostram vários pecados contra o amor de Deus. Indiferença para com Deus, ingratidão para com Deus, tibieza, pusilanimidade, essa hesitação, essa negligência para as coisas que se referem a Deus. A pessoa vai deixando, é negligente em relação a esse amor de Deus. Preguiça espiritual, a pessoa não se esforça em nada para ter esse amor de Deus presente na sua vida. Olha assim, quantos erros. Por fim vem o ódio. O ódio a Deus, fruto do orgulho, da soberba. A pessoa se recusa mesmo e se opõe às coisas de Deus. É a pessoa que vive no mal, Chegam a falar mal de Deus. Então, são pecados contra a fé. E nós chegamos então ao final aqui desse encontro de hoje. Vimos aí o item primeiro e no que essas três virtudes teologais se referem a este primeiro mandamento. Chegamos no parágrafo 2094 e vamos entrar no próximo vídeo no item 2. Prestarás culto a quem? Só a Deus. E o que vem a ser? A adoração, a oração, o sacrifício, a questão de promessas e votos, quantas promessas as pessoas fazem ou votos, e tudo isso a gente precisa desses esclarecimentos que a Igreja nos traz. Inscrito em nosso canal, você sempre vai estar se formando e se interessando pelas coisas do alto. Permaneça não só conosco, mas principalmente com Deus. Fique com Deus e Deus te abençoe.